Você é candidato ou candidata ao reconhecimento da cidadania italiana e nas suas pesquisas genealógicas descobre que entre os seus ascendentes há uma mulher, seja ela nascida na Itália e imigrante, seja ela nascida no Brasil. Você está diante de um daqueles casos da chamada linha materna ou linhagem materna? E neste caso, o seu sonho ao reconhecimento da cidadania italiana está comprometido ou não? Eu vou responder tudo isso depois dela, a vinheta, mais conhecida em italiano como sigla. E eu te espero. Salve ragazzi, estou de volta com mais um daqueles vídeos sfatando i miti della cittadinanza italiana, ou seja, destruindo mitos da cidadania italiana. O tema de hoje é linhagem materna, a famigerada linhagem materna. Afinal de contas, ela compromete ou não o reconhecimento da cidadania italiana? E se não compromete, como resolver este imbróglio jurídico, para aproveitar uma palavra em italiano aqui? Pois bem, antes de tudo, nós precisamos erguer aqui duas premissas envolvendo a questão da linhagem materna e eu peço que vocês tomem nota. Então vamos à primeira premissa. E a primeira premissa leva em conta o número de um ano, 1948. O que aconteceu em 1948? Em 1º de janeiro daquele ano, entrou em vigor a Constituição Republicana Italiana, que se encontra em vigor até hoje. Até então, as legislações e as constituições anteriores italianas não conferiam à mulher o poder de transmitir por sangue a cidadania italiana. E isso cria alguns problemas. A partir de então, direitos de homens e mulheres foram igualados, e se igualando, a mulher passou a transmitir naturalmente o direito à cidadania italiana. Então, a primeira premissa é essa, a do ano de 1948. Ele é um divisor de águas entre a transmissibilidade da cidadania italiana por mulheres ou não, sendo que possível transmitir a partir de 48 e antes de 48, não. Esta é a primeira das premissas que vocês têm que levar em conta, ok? A segunda premissa que nós devemos levar em conta, estando em uma linhagem materna, como nós podemos buscar o reconhecimento de nossa cidadania italiana? E aqui é taxativo e não há outro método. Não é possível reconhecer a cidadania italiana se você está inserido numa linhagem materna via consulado, ou seja, administrativamente estando aqui no Brasil com os serviços do consulado da sua residência. Muito menos é possível reconhecer a sua cidadania italiana através de um processo administrativo residindo na Itália, como algumas pessoas fazem. A única saída para quem está inserido em uma linhagem materna é buscar o reconhecimento de sua cidadania num dos tribunais italianos. Então, que isso fique bastante claro desde o princípio do vídeo. Se você está inserido em uma linhagem materna, a sua única saída para reconhecimento é um dos tribunais italianos. Você tem que contratar um advogado na Itália para essa finalidade. Então vamos lá, vamos render as coisas um pouco mais práticas. Eu vou citar aqui 3 exemplos, vou colocar na tela 3 árvores genealógicas hipotéticas que eu criei aqui, envolvendo você e um primo seu, ok? Nessas 3 linhagens nós vamos ter 3 situações diferentes e eu quero que você preste atenção para você entender. Cada uma delas vai indicar uma espécie de linhagem. 2 delas nós vamos mostrar, a primeira e a última, tratam de casos evidentes de linhagem materna, portanto, quem estiver inserido numa situação semelhante deverá buscar o seu reconhecimento através da via judicial nos tribunais italianos. O caso que eu vou citar em segundo lugar, ou seja, no meio dos dois, é um caso interessante. É um caso misto em que há linhagem materna para um tronco da família e não há para outra. Ou seja, no caso em que não houver linhagem materna, vão caber as 3 formas de reconhecimento, seja no consulado administrativamente, seja judicial em ações contra as filas, seja administrativamente residindo na Itália. Ok? Então tudo vai ficar claro colocando aqui esses gráficos que eu vou colocar diante do meu rosto, que é muito melhor vocês verem, visualizarem as coisas de uma forma organizada e poderem, na hora de reconstruir a sua própria genealogia, desenvolver um raciocínio semelhante. Muito bem. Então vamos pegar. Caso número 1. Vai para a tela. Vamos lá. No caso número 1, qual a situação em que nós nos encontramos? Nós temos um imigrante italiano, se chama Giuseppe, ok?
O Giuseppe, ele é o seu bisavô. Eu fui até o limite de terceira geração, mas vocês sabem muito bem que na cidadania italiana isso não existe. Poderia ser seu trisavô e assim por diante. Mas eu joguei aqui uma linhagem de bisavô, avô, pai e na sequência você, ok? Ou seu tio e na sequência o seu primo. Então, beleza. Imaginemos que o Giuseppe, italiano, da Gema, tenha nascido em 1885. Já coloquei essa data para não haver problema nenhum. Em 1885, a Itália já existia como um país unificado. Portanto, quem nascia em seu território era italiano nos termos da Constituição italiana. Lembre-se que a Itália não existia como um Estado unificado até 1861. Perfeito? Então, eu coloquei aqui um imigrante italiano já nascido claramente dentro, pós-processo de unificação italiana. Ele nasceu em 1885. Suponhamos que ele tenha imigrado para cá em 1900, por exemplo, ok? Pois bem, em 1905 ele se casa no Brasil. Então ele já está nessa altura, se ele é nascido em 1885, com 20 anos de idade em 1905. Não importa aqui se ele se casa com uma outra italiana, ou mesmo com uma brasileira ou com uma chinesa. Isso não tem problema nenhum. Ele é o seu ponto de referência como Dante Causa. O que é um Dante Causa? Ou, de uma forma mais vulgar, mais simples, antenato. É o seu antepassado italiano, ok? Se você quiser entender bem o que é Dante Causa, qual é a diferença dessas palavras Dante Causa e antenato, para usar mais corretamente aquela que couber, eu recomendo um vídeo que eu vou colocar aqui no card e que já está nessa série de vídeos em que a gente destrói mitos sobre a cidadania italiana e explica tintim por tintim como ela funciona. Perfeito? Então, voltemos ao exemplo. Ele nasceu em 1885 na Itália, portanto, ele tem uma certidão de nascimento italiana, imigra por volta de 1900. Aos 20 anos de idade, em 1905, ele se casa no Brasil, não importa com quem, brasileira ou italiana ou quem quer que seja. Quando ele se casa, em 1905 mesmo, ele faz a sua primeira filha, ok? Casou no comecinho do ano, no final do ano, sua primeira filha nasceu aqui no Brasil. O nome dela é Maria. Maria, portanto, é a sua avó, no meu exemplo hipotético aqui. Giuseppe é o seu bisavô italiano, o seu Dante Causa ou antenato italiano. Maria, a sua avó, nasce no Brasil em 1905. Portanto, quando ela nasce, Maria ostenta duas nacionalidades naturais. A primeira, por ter nascido em território brasileiro, conforme a lei brasileira, ela é brasileira. E ela também é italiana, ela sim é sua avó. Maria, ela é italiana, porque, segundo a lei, ela é filha de italiano. E sendo filha de italiano, italiana ela é. Então, percebam que existe já a primeira mulher na nossa linha de descendência, e essa primeira mulher, filha de um italiano homem, ela é italiana. Ela recebeu, por consanguinidade, o vínculo legal de ser reconhecida uma cidadã italiana, ok? Então, a sua avó, nesse caso aqui, era italiana. Mas tudo bem, o tempo passa, a Maria cresce, e então ela se casa lá para frente, e ao casar-se, ela tem dois filhos, ok? O primeiro dos filhos é o João. O João é o seu pai, perfeito? No nosso exemplo aqui. Então, João é o seu pai, e ele nasce em 1940, perfeito? João se casa, e mais adiante ele tem você, lá pela década de 80. Vamos colocar que você nasceu em 1980, do século passado, ok? O que acontece aqui? Como Maria nasceu em 1905, ok? Ela só foi ter o seu primeiro filho, João, que é o seu pai, ok? Maria é sua avó, não se esqueça. Quando ela teve o João em 1940, ela teve o João antes do vigor da Constituição de 1948 italiana. Portanto, Maria, pela letra fria da lei, em tese, não teria como transmitir o direito ao reconhecimento da cidadania ao seu filho João. O que quer dizer? Que o seu pai, João, o seu pai do público com que eu estou falando, nascido em 1940, não teve o poder de transferir a você, que nasceu em 1980, a condição de cidadão italiano. Maria, sua avó, filha de italiano, era italiana, mas como ela trouxe à luz João em 1940, antes da Constituição italiana de 1948, ela não transferiu a João
o poder de ver reconhecida a sua própria cidadania. E assim por diante, João, que é seu pai, não teve como transferir a cidadania a você, transmitir a cidadania a você. Esse é um caso típico de linha materna, ok? É um dos casos que mais acontece. Imigrante italiano homem, traz à luz no Brasil, já no século XX, uma mulher, seria aqui no nosso caso hipotético sua avó, e essa mulher dá à luz ao seu primeiro filho em 1940 ou até 1947. Então, se a pessoa nasceu até 1947, se esse filho da italiana Maria, no caso aqui seria o seu pai, do nosso exemplo hipotético, nasceu até 1947, estamos diante de uma linhagem materna. Houve a interrupção da transmissibilidade do direito ao reconhecimento à cidadania italiana. Em tese, calma, não se desespere, ok? Portanto, nem João, nem você, né? Nem seu pai, nem você tem o direito ao reconhecimento de cidadania italiana, mesmo que a sua avó seja filha de italiano e, portanto, italiana, já que seu pai nasceu em 1940 e não pós-1948. É um caso típico de linhagem materna. E como resolvê-lo? Só um caminho, como eu já bem disse, o caminho judicial. Você tem que contratar um advogado na Itália e ele vai entrar com uma ação para o reconhecimento da sua cidadania, da cidadania do seu pai também, se ele fizer questão, dos seus irmãos e assim por diante. Qual é o fundamento dessa ação? O fundamento dessa ação é a injustiça que existe entre esse primeiro caso que eu acabei de citar e o segundo que eu vou citar, que é o caso de um filho de Maria nascido pós-48. Então, numa mesma família, o que aconteceu para essa jurisprudência se consolidar nos tribunais italianos foi muito simples. Isso chegou até a Corte Suprema Italiana, a Corte de Cassazione, uma situação em que nós tínhamos dois irmãos nascidos no Brasil, nascidos fora do território italiano, filhos de uma mãe italiana, que já era filha de um italiano, como aqui no nosso caso da Maria. E um era nascido antes de 48, o outro nascido depois de 48. O depois de 48 obteve o reconhecimento da cidadania, ao passo que aquele nascido em 1940, por exemplo, ou antes de 1948, não conseguiu. Então é evidente que são dois irmãos numa condição análoga, uma condição homóloga, em que a justiça e a lei tratam de maneira diferente duas pessoas absolutamente iguais. São irmãos, filhos de uma mesma mulher italiana. E por que ela não transmitiu para um e transmitiria para outro após 48? Então, houve um precedente judicial, houve uma série de ações contra esse tipo de injustiça, por conta da data de nascimento das pessoas, e a Corte de Cassazione, ela pacificou esse entendimento, dizendo, não, a mulher não é possível. A legislação anterior italiana, a Constituição anterior italiana, era evidentemente inconstitucional à luz da nossa lei moderna, da nossa Constituição moderna. Então, nós vamos conferir direitos iguais para pessoas em situações semelhantes. E assim se pacificou na jurisprudência italiana o entendimento de que a mulher também transmite o direito ao reconhecimento da cidadania italiana. A única diferença é que não dá para fazer isso no âmbito administrativo, seja no consulado, seja através de uma residência na Itália. Você tem que fazer judicial, ok? Típica linhagem materna. Agora nós vamos para o segundo caso, que foge à linhagem materna, embora nós estejamos diante de uma mulher interposta ali na sua linha de descendência. Vamos ao caso. 1885, Giuseppe, italiano, nasce no território da Itália, seu bisavô. Em 1900, por aí, ele imigra para o Brasil, ok? E, em 1905, ele traz ao mundo, junto com a sua esposa, Maria, que é a sua avó. Então, como nós já dissemos, não muda nada. Maria é italiana, porque filha de italiano. Naquela época, a lei permitia a transmissibilidade pelo homem. O pai dela transmitiu a ela. Até aí, nós temos a linha paterna, normalmente, mesmo com uma mulher dentro dela. Giuseppe é o patriarca, então é uma linha paterna. Vai Giuseppe para Maria. Maria recebeu a cidadania italiana. Pois bem, e aí o que acontece? Ela dá à luz ao Pedro. A sua avó, Maria, dá à luz ao Pedro, que é o seu tio, suponhamos aqui, ok?
Ou poderia ser seu pai também, no seu exemplo aí. E ela dá à luz Pedro em 1949, um ano depois do início do vigor da Constituição Republicana Italiana, que está em vigor até hoje. Se ela deu à luz a Pedro em 1949, pela Constituição, ora em vigor desde 1948, ela transmitiu o direito ao reconhecimento da cidadania italiana. Portanto, Pedro é brasileiro porque nascido em território brasileiro e é italiano porque filho de italiana, já que esta italiana deu à luz a ele após 49, quando ela já poderia, ela já tinha o poder de transmitir isso a partir do início do vigor da Constituição de 1948. Então, se ela pôde fazer isso, ela fez do seu pai italiano, do seu pai ou do seu tio Pedro italiano, e, portanto, o seu primo, ou você também, nesse caso, se você se colocar nessa linhagem aqui, é italiano e tem direito ao reconhecimento. Então, prestem muito bem atenção nesse caso aqui. Esse caso é idêntico ao meu, em que eu obtive o reconhecimento da cidadania italiana, ok? Eu tenho mulher anteposta na minha linha de ascendentes. A minha situação é exatamente essa. O meu bisavô era italiano, imigrou para o Brasil, ok? Nasceu o meu avô, nesse caso aqui, não foi nem a minha avó, foi o meu avô que nasceu, e logo em seguida veio a minha mãe. E minha mãe, detalhe, ela nasceu antes do ano de 1948, ok? Só que ela recebeu, porque meu bisavô transmitiu o direito ao meu avô, nasceu em 1905, meu avô. O meu avô com a minha avó trazem ao mundo a minha mãe nasce antes de 48. No entanto, a minha mãe me traz ao mundo no final da década de 1970. Ou seja, o meu bisavô transmitiu o direito ao meu avô, que por sua vez transmitiu à minha mãe. E aquilo ficou em condição de suspensão, já que ela nasceu antes da Constituição de 1948. Só que óbvio que ela não ia me ter com poucos anos de idade, com 5, 6 anos de idade. Então, o tempo passou e eu nasci no final da década de 70, quando minha mãe, que já era italiana, meu bisavô era, meu avô era, minha mãe era italiana, porque ela recebeu do meu avô homem, ok? O condão, o poder de transferir a cidadania italiana. Aquilo ficou latente. Em 1970 e bolinha, quando eu nasço, o que acontece? A minha mãe, já passamos de 1948, a minha mãe já tem o poder de me transferir a cidadania italiana. E assim foi feito e nós fizemos o meu reconhecimento de cidadania. No meu caso, eu fiz judicial não por se tratar de linhagem materna. Eu repito, esse caso em que há uma mulher interposta não necessariamente é de linhagem materna. A minha mãe está ali no meio, só que a gente tem a questão das datas. O que vai definir a linhagem materna é o 1948, aquela primeira premissa que eu disse para vocês. Certo? Então, existe uma mulher ali na linhagem, ok? Uma mulher que recebe o direito à cidadania, abarca, né? Absorve o direito à cidadania, mesmo que ela tenha nascido antes de 48, por exemplo, mas ela só vem dar à luz depois de 1948, quando ela já podia fazê-lo no aspecto de transmissibilidade do direito. Então, isso é uma linhagem paterna, esse segundo caso. Não é uma linhagem materna. Eu teria as 3 opções: consulado, justiça italiana ou residir na Itália. Eu optei pela segunda, porque eu pude optar. Então, esse segundo caso, fique bem claro, isso não é linhagem materna. E é, de certa forma, um refresco para muita gente, porque eu também tinha dúvidas quanto a isso, a coisa de 5, 6 anos atrás, quando eu comecei a pesquisar, e imaginei, tudo está perdido. Até que eu fui estudar, me informar e percebi que não era assim. A anteposição de uma mulher na sua linhagem não necessariamente caracteriza que você se encontra numa linhagem materna. Ok? Então isso tem que ser estudado. Só estudando a sua genealogia e as datas com precisão de nascimento de cada pessoa, de casamento, é que você vai conseguir delinear. Por isso que eu estou colocando esse nosso gráfico aqui, esse nosso esquema genealógico, para você montar o seu e ver em qual dessas situações se enquadra o seu caso.
Ok? Então, esse segundo caso não é de linhagem materna, admite as 3 formas de reconhecimento, que eu já tratei no vídeo que eu vou colocar aqui no card, quanto às formas de reconhecimento, as modalidades de reconhecimento da cidadania italiana. Vamos agora a um terceiro caso, também um caso, agora sim, né, um terceiro caso focado em linhagem materna, uma linhagem materna ainda mais complicada, mas mais evidente. E a solução para ela vai ser a mesma do primeiro caso, do primeiro dos 3 casos que eu coloquei aqui. Ok? Mas eu quero deixar isso claro porque tem gente que tem um certo receio também, nesse terceiro caso, da pessoa que é descendente, que o imigrante é uma mulher e não um homem. Ok? Então, antes que você tenha qualquer dúvida quanto a isso, eu joguei essa terceira opção aqui. Agora nós temos uma imigrante que se chama Francesca, mulher. Também nascida em 1885. Vamos simplificar as nossas contas aí. Nasceu em 1885, já dentro do Reino da Itália, unificado. Ela, portanto, é italiana, porque ela nasceu, não é simplesmente porque ela nasceu no território italiano, porque ela é filha de um italiano, com certeza, tá? Conforme a lei da época. Então, ela nasceu italiana no território italiano. E ela é a imigrante. Ela não é. Agora nós estamos tratando da sua bisavó. Perfeito? Então, Francesca vem ao Brasil por volta de 1900, casa em 1905 e naquele mesmo ano, no comecinho daquele ano, ela se casa, mas para o final do ano ela tem a primeira filha. Não é importante também se ela se casou com um homem brasileiro ou italiano, ok? Então, em 1905, nasce a sua filha. A sua filha se chama Maria, e no nosso caso hipotético aqui, é a sua avó, ok? Francesca é a sua bisavó, nascida na Itália e italiana. E Maria é a sua avó. Acontece que Francesca nasceu em 1885 e, embora italiana, trouxe à luz sua filha Maria em 1905. Portanto, 43 anos antes da entrada em vigor da Constituição que permitiu com que a mulher transmitisse o direito. Logo, Maria, sua avó, não é italiana. Pela lei italiana da época, pela Constituição italiana da época. Se ela nasceu em 1905, ela nasceu antes da Constituição de 1948. Portanto, ela é brasileira. Se seguirmos a linha de descendência até o teu pai, João, que nasceu em 1940, pouco importa que ele tenha nascido em 1940 ou depois disso, ele é brasileiro. Por sua vez, você, filho de João, que nasceu em 1980, brasileiro é. Ok? Da mesma forma, no outro galho da nossa árvore genealógica aqui, hipotética, o teu tio Pedro, que nasceu em 1949, já depois do vigor da Constituição de 1948, também é brasileiro. Por quê? Porque não há como uma brasileira transmitir, mesmo que o filho dela, no caso aqui o nosso Pedro, seu tio, mesmo que ele tenha sido nascido depois da Constituição de 48, a Maria já não era italiana, porque ela nasceu de uma mulher italiana em 1905. Então, Pedro é brasileiro. O que quer dizer que o seu primo, que nasceu no mesmo ano que você, em 1980, também é brasileiro. Repito, não se desespere. Isso se levarmos em conta o sistema jurídico italiano vigente, vamos dizer, os ditames da Constituição vigentes até 1948, a letra fria daquela lei. E esse caso, Giba, deu problema de vez? Mulher italiana que teve filha brasileira, que por sua vez teve filhos brasileiros e netos brasileiros. Tem solução? Tem solução. E o fundamento é a mesma ação e que a gente eu falei para vocês que deveria ser movida no primeiro dos 3 casos estudados. Ou seja, é necessário e não há outra saída, repito, reconhecimento no consulado não pode, reconhecimento administrativo residindo na Itália, numa situação dessa, você não pode, tem que ser por um dos tribunais italianos, aquele da região, da província, da qual proveio a sua antepassada, nesse caso aqui italiano. E o que vai se argumentar? Que Francesca era italiana e, como tal, ela deveria, por um direito de igualdade, transmitir a Maria, e Maria, por sua vez, a João e a Pedro, e João e Pedro, por sua vez, a você e ao seu primo,
o direito ao reconhecimento da cidadania italiana. Por quê? Simplesmente o mesmo fundamento jurídico que dá fundamento àquela primeira ação que eu disse. Porque não é justo que uma pessoa italiana não transfira a cidadania aos seus descendentes só por ser mulher. Isso é incompatível com a Constituição hoje em vigor na Itália, isso é entendido como uma injustiça, já foi pacificado pelos tribunais e é muito simples, tem que ajuizar a ação. Então, eu acredito que essa questão da linhagem materna, especialmente com esses exemplos que eu passei, bastante visuais, o vídeo com certeza ficou um pouco longo, mas eu quis fazer ele da maneira mais completa possível para que vocês compreendessem com clareza tudo aquilo que circula essa história da linhagem materna. Tem muito mito envolvido aí, muito mito criado até por pessoas que deveriam esclarecer, outros mitos criados pelos próprios destinatários da lei, né? Por vocês mesmos que ficam preocupados. Tem mulher no meio da linhagem, acabou meu sonho da cidadania. E não é assim, de forma nenhuma é assim, perfeito? Existe a possibilidade de se conseguir o reconhecimento. O que você quer, na prática, linhagem materna não impede o reconhecimento, só vai limitar a modalidade pela qual você vai obter o reconhecimento, que é apenas a modalidade judicial. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Mais uma vez, repito, espero que o vídeo seja útil e eu não vou perder a oportunidade de pedir a vocês para prestigiarem esse trabalho que eu estou fazendo, em primeiro lugar, sentando o dedo no like, como é de costume que eu peço para vocês. Fazendo comentários, se vocês comentarem aqui embaixo, na linha de comentários, seja para me criticar, não tem problema, eu aceito críticas construtivas, não tem problema, seja mesmo para às vezes ter um cumprimento, um elogio pelo trabalho que eu estou fazendo, esse tipo de comentário gera engajamento, o YouTube entende que esse vídeo é relevante, continua a entregar para muitas outras pessoas, entregando para outras pessoas, o vídeo se torna conhecido, isso ajuda o crescimento do meu canal, ajuda o crescimento desse meu projeto e ajuda a trazer esclarecimento para muito mais gente que precisaria disso. Então, por favor, deixem seu like, comentem. E mais importante, se você ainda não é inscrito aqui, eu peço encarecidamente, inscreva-se no canal, ative o sininho para você receber notificações de novos vídeos que vierem aqui. Porque vem coisa sobre cidadania italiana, não só sobre cidadania italiana, mas sobre cidadania italiana vem sobre todas as fases que você pode imaginar. Estou produzindo vídeos desde o processo de pesquisa genealógica, busca de documentos, retificação de documentos, o funcionamento das ações judiciais, o funcionamento dos processos administrativos, conceitos vinculados à cidadania para a gente evitar equívocos que são muito comuns, tudo aquilo que é possível. A ideia também, trarei aqui bastante pessoas que realmente entendem disso. E também trago aqui conteúdo sobre cultura, arte italiana, vida na Itália, vida ítalo-descendente, tudo aquilo que nos diz respeito. Um abraço a tutti e no próximo vídeo estamos de volta. Tchau, tchau.